Olá, eu sou a professora Fernanda Farias, da disciplina de Estética e História da Arte. E hoje nós vamos falar do nosso módulo 12 e 13. Nós vamos conversar sobre cubismo, neoplasticismo e surrealismo. E depois nós vamos conversar sobre o surrealismo no design, tanto no design de interiores quanto no design de moda. Então vem comigo. Então vamos lá, vamos conversar agora, sobre esses movimentos de arte tão absolutamente maravilhosos, e sensacionais, que realmente vieram aí para revolucionar tudo que se acreditava ser arte até o momento, Então, como a gente falou, a gente vai falar do nosso módulo 12 e depois a gente vai entrar no nosso módulo 13 e a gente vai falar da arte na contemporaneidade, ou seja, esses movimentos de criadores do século XX. Nós vamos falar especificamente hoje do cubismo, do neoplasticismo e do surrealismo. Vamos começar com o cubismo, que foi realmente esse movimento artístico absolutamente sensacional, que veio aí realmente para fragmentar, tudo que se entendia por arte. Então o cubismo, foi um movimento no qual o maior interesse era retratar a realidade de maneira fragmentada, ou seja, separando partes, daquela mesma imagem e a compondo novamente, justamente para trazer esse novo olhar para a arte, A intenção era apresentar uma cena exibindo todos os ângulos dessa cena, como se a forma realmente estivesse aberta sobre a superfície da tela. Obviamente as imagens que resultavam não tinham nenhuma fidelidade, com o mundo real, tá certo? E acabavam por apresentar muitas formas geométricas, como cubos, cilindros, e daí veio o nome do cubismo, Então realmente o nome cubismo veio justamente por representar, nas obras de arte, essa coisa das formas geométricas, tá bom? E aí o cubismo, foi uma das vanguardas artísticas do início do século XX, com expoentes, nas artes visuais e na literatura. Trata-se de um movimento artístico revolucionário, cuja principal característica é a observação da realidade sobre diferentes perspectivas, envolvendo a geometrização das formas e a ruptura com a representação verdadeira, dos objetos, ou seja, o artista ele não queria apenas representar o que ele estava vendo, ele queria ter um olhar criativo em cima do que ele estava vendo, do que ele estava observando, e trazendo realmente para a obra de arte dele, seja pintura, seja escultura, enfim, por aí vai, realmente um olhar muito criativo, muito mais criativo, do que apenas a representação do que ele estava sendo visto, Realmente tiveram muitas mudanças que foram provocadas pela segunda revolução industrial, então a gente tem a presença aí, de um olhar mais até ligado à questão, da tecnologia mesmo, começando a trazer, essa influência para as artes, Então realmente acabaram acontecendo muitas mudanças nesse momento que influenciaram de forma muito, muito forte, o olhar do artista, que não estava apenas querendo representar algo que ele estava vendo, uma pessoa, uma paisagem, mas ele queria trazer toda essa mistura de toda essa tecnologia, de toda essa coisa industrial que estava acontecendo, de peças, ou seja, toda essa brincadeira para dentro da obra de arte, Então, assim, vamos lá, que eu falo um pouquinho da história para que vocês possam depois ler também com mais calma. Todo o material vai estar disponível lá no nosso portal. Aqui a gente tem mais uma cena, do nosso grande Pablo Picasso, que foi o grande precursor, um dos grandes precursores desse movimento artístico, que foi o cubismo. Então a gente pode perceber aqui realmente essa fragmentação, esses vários pedaços, como se ele tivesse realmente feito uma obra de arte, uma pintura, um quadro, tivesse recortado e depois recolado tudo isso de uma forma mais criativa, fora, tirando esses fragmentos, colocando nos lugares que não eram os lugares corretos de serem colocados, trazendo essa imagem dessa mistura, muito grande, muito criativa, muito bonita para as obras de arte.
Então o cubismo, né, ele foi realmente precursor, revolucionário, inovador, né? O cubismo ele rompeu com uma das grandes características tradicionais da pintura, que é justamente o uso da perspectiva. Lembra que a gente aprendeu nos módulos passados, né, sobre essa questão da perspectiva, das profundidades, da sombra, da luz, né? Toda essa noção de pintura que realmente a gente tinha que retratar, e tinha em alguns momentos que quase a gente acreditava que aquela pintura era real, de tão maravilhosa e perfeita que estava a imagem, né? A questão das sombras, né? A profundidade que tinha nos quadros. Então o cubismo veio para quebrar com tudo isso, né? E eles tinham uma grande crítica, na verdade, os artistas cubistas, eles tinham, na verdade, uma grande crítica, né, relacionada a isso. Que o que eles diziam? Que essa arte, na verdade, funciona como uma espécie de cópia, né? Então eu estou apenas ali copiando o que eu estou vendo, né? E aí, enquanto que artista, eu não posso copiar, eu tenho que criar, eu tenho que trazer realmente algo criativo para os meus quadros, né? Então, realmente, eles tinham essa coisa da luta, né, pela verdadeira libertação na arte, né? Então, eles realmente aboliram essa questão da cópia, né? O artista deve criar, ele não deve copiar, né? É o fim dessa arte mimétrica, né? Mimética, que você vai ali e você tem que copiar realmente igual para ela ficar igual, ela representando o que você está vendo, mesmo com as outras influências, né, logicamente, de cada personalidade, de cada artista, de transcrever para o quadro, né, a sua própria observação, a sua própria forma de ver, mas mesmo assim eles consideravam como uma espécie de cópia, né, como uma arte imitada, né, imitando uma cena real, e na verdade eles queriam trazer para a arte algo revolucionário, algo diferente, algo realmente único e criativo. Então, né, dessa forma, não há mais na arte nenhum compromisso, né, em representar a aparência real das coisas. Realmente a gente tinha que trazer o nosso olhar enquanto artista, né? E é nesse uso da geometria, né, que a gente batiza logicamente, esse movimento artístico, né? E é muito interessante né, o que Louis Vauxhall fala a respeito das obras de Georges Braque, que foi um dos grandes também artistas desse momento cubista, e ele diz o seguinte: ele despreza tudo, ele reduz tudo, né? Sítios, figuras e casas a esquemas geométricos, a cubos, ou seja, ele transforma tudo que ele vê em cubos, em formas geométricas, né? Então, realmente, transcrever, transformar o que era visto, tá? Em elementos geométricos. E aí, logicamente, quando a gente fala de Georges Braque, a gente tem também uma transição, como a gente sabe que existe essa transição, né, nos movimentos artísticos, como a gente já falou várias vezes aqui, não existe essa coisa de dormir de um jeito e acordar de outro. A gente tem a transição, inclusive muitos movimentos artísticos aqui nos nossos módulos a gente fala de forma, né, organizadinha e separada, mas a gente tem uma grande transposição, na verdade, de épocas e de estilos, né, dentro desses movimentos artísticos, ou seja, em alguns momentos outros estilos também estavam acontecendo, justamente porque a gente tem essa transição de um estilo para outro, ou de alguns estilos para outros, ou seja, tudo isso. E aqui nessa obra, por exemplo, de Georges Braque, a gente pode perceber, né, que ele ainda tem uma realidade um pouco maior, né, do que ele estava observando, logicamente com definições de cores que não eram reais, tá? Então, assim, realmente com as características já entrando nessa coisa do cubismo, e a gente também pode perceber que eu tenho formas um pouco mais geométricas dessa obra de arte, mas ainda não totalmente com as características do cubismo, né? Então a gente vê, eu trouxe essa obra de arte aqui de 1907 para que vocês possam conhecer realmente nesse momento de transição, tá? É em 1907, na verdade, que inicia esse movimento, né, do cubismo, esse movimento artístico cubista, tá? Mas a gente vai ter depois uma definição de dois momentos, tá certo? Do cubismo analítico e do cubismo sintético, onde a gente pode realmente perceber, né, o cubismo como a gente o conhece enquanto obra de arte, tá? Mas a gente tem aqui justamente esse início, essa transição, né? Então, o horizonte de criar uma arte que rompesse, né, com esse academicismo propiciava uma grande interação entre artistas de várias áreas. Então, existia realmente uma interação muito grande de diversos artistas que estavam em constante conversa, né,
em estreitos diálogos justamente para fazer essa quebra desses paradigmas, para quebrar, né, essas antigas regras que existiam, muitas vezes impostas inclusive pelas escolas de arte, né, enfim. E aí, como eu também falei para vocês, a gente tem realmente essa divisão nessas duas fases do cubismo analítico, que era um cubismo realmente mais fragmentado, mais matemático, mais geométrico, tá? Então, assim, essa coisa mais analítica mesmo de ver, tá? Então, as características era total decomposição dos objetos representados, rompendo com a representação visual. Apresentavam-se, né, vários ângulos sobrepostos e fragmentados de um mesmo objeto, em prol de uma representação absolutamente conceitual, né? Muitas vezes essa ênfase na destruição das formas aparentes tornou praticamente impossível reconhecer qualquer figura, né, nos quadros desse período. E o cubismo sintético, né, ele vem tirando um pouco disso, ele vem sintetizando um pouco essa fragmentação, tá? Ou seja, a gente tem uma redução nessa fragmentação dos objetos, né? E aí acabava que com essa diminuição, com essa redução, com esse sintetismo, né, assim a gente acaba conseguindo reconhecer um pouco mais o objeto que estava ali sendo retratado na obra de arte, né. E aí, nesse momento, eles não querem apenas ter a questão da fragmentação, a questão das formas geométricas, né, eles realmente acabam buscando novas alternativas para essas obras de arte e eles começam a inserir pedaços de jornal, pedaços de madeira, de vidro, tá, de tecidos, enfim, de diversos outros materiais, tá certo? Trazendo além do olhar, né, ou seja, além da observação, além realmente da questão, né, do estímulo visual, também o estímulo tátil, certo? Assim, essa questão do toque mesmo, ou seja, eu estou vendo, mas eu também posso tocar, eu posso sentir a obra de arte. Então, isso também foi um momento muito importante, já em 1911, né? Então, a gente tem o início do cubismo ali, nessa transição 1907, a gente tem essa coisa do cubismo mais analítico, com realmente bastante fragmentação, transposição de figuras, né? Transposição desses pedaços fragmentados, desses pedaços geométricos, e depois a gente já entra num cubismo mais sintético, tá? Onde a gente começa também aí o além da arte, né? Da arte apenas visual nas obras de arte, de quadros, né? E aí, logicamente, a gente também tem a presença na escultura, né? Embora o cubismo ele tenha sido realmente muito mais representativo nas pinturas, a gente tem também a escultura, onde a gente trabalha da mesma forma, com a mesma linguagem, com esse mesmo olhar, né? Dessa fragmentação. Então, enquanto antes a gente trabalhava com obras de arte mais, né, com essa coisa da escultura sobre um bloco, né, a partir de um bloco de mármore ou de um pedaço de madeira, a gente tem agora essa questão da influência da Revolução Industrial, né, através desses pedaços de ferro, inclusive, tá? E a gente tem também essa coisa de juntar os pedaços, de juntar esses fragmentos para o desenvolvimento de uma obra de arte. Então, no caso aqui, nós temos essa obra de arte chamada O Cavalo, né, do Champvillon, onde ele faz justamente essa junção de vários fragmentos, né, tornando real essa escultura, né, essa obra de arte em forma de escultura, realmente cubista, né, onde a gente tem aí a junção desses fragmentos em busca dessa obra de arte. Na arquitetura, o cubismo também esteve presente, mas não com tanta importância como na pintura, como a gente já falou, tá? Mas a gente tem realmente algumas características do cubismo em alguns edifícios, em alguns prédios, tá certo? Como, por exemplo, a gente tem aqui na Casa da Virgem Negra, né? Que funciona um café em Praga, tá certo? Onde a gente tem realmente esses elementos geométricos na fachada, mas principalmente um grande trabalho, né, na parte de decoração de interiores, né, trazendo essas características da arte cubista. Então, como a gente falou, realmente é um movimento de artes plásticas, principalmente, sobretudo na pintura, né, que vem rompendo aí com essa coisa da perspectiva que foi muito trabalhada, né, desde ali do Renascimento, tá? Então, a gente tem uma influência muito grande do cubismo, né? Principalmente também nas artes que vêm a seguir, nos movimentos artísticos que vêm logo depois, né? E realmente essa revolução artística por parte dos artistas, né? Por parte desses grandes artistas que vinham com um olhar completamente diferente sobre a arte. Então, os artistas, eles achatavam as peças, né? Isso
acabava, né, realmente eliminava, né, essa ilusão da tridimensionalidade, da questão da perspectiva, da questão das proporções. Então eles acabavam com todas essas regras anteriormente impostas, tá? E a gente pode ver, né, nessas obras várias faces da mesma figura, do mesmo objeto, né, como a gente falou. E aí a gente tem a questão das cores, né, que se limitavam inicialmente ao preto, ao cinza, ao marrom e ao ocre, mas que depois a gente acaba realmente vendo a inserção de outras cores também nessas obras de arte. A gente tem aqui o Georges Braque, que a gente já falou um pouquinho dele anteriormente, né, que ele estava justamente nesse período de transição, né, para essa arte cubista. Então a gente tem aqui um quadro dele de 1908, né, onde a gente pode perceber que a gente entende que é uma figura feminina, né, mas a gente também vê que ela tá mais achatada, a proporção da perna, do corpo, né, então assim, inclusive as formas, a gente já começa a perceber traços mais geométricos nessa obra de arte, né, ou seja, a gente já começa aí, né, a ver as características do cubismo surgindo. Então, como a gente falou, desse período realmente de transição, tá? A gente tem o nosso grande Pablo Picasso, que é um dos artistas mais conhecidos quando a gente fala de arte, né, cubista, né, de artista que fez parte desse movimento do cubismo mesmo, tá? Então, realmente, ele foi um fundador do cubismo, tá? E ele trouxe muitas características próprias dele, tá certo? Para as artes, né? E acabou realmente influenciando muitos artistas que vieram depois dele ou que estavam ali naquele mesmo período, né? Se aventurando nessa arte mais criativa, vamos dizer assim, mais diferente, né? Mais geométrica, né? E o Pablo Picasso, ele tinha um olhar muito único, né, sobre tudo que representava a arte, e ele também tinha uma grande admiração pela cultura africana. Ele era um grande estudioso, um grande admirador das diversas culturas e das diversas artes também, e ele admirava demais essa cultura africana. Então ele trazia para dentro dos quadros dele, em grande maioria dos quadros a gente vê essa presença da cultura africana. Então, por exemplo, nesse quadro aqui a gente vê a presença das máscaras africanas, né, onde a gente pode perceber aqui, né, toda a influência do cubismo nas formas, né, a gente entende ainda, né, que são mulheres, etc e tal, e a gente vê a influência da máscara. Uma coisa muito presente também nas características do cubismo é essa irrealidade, como a gente falou. Então a gente pode perceber aqui, por exemplo, o movimento do rosto, né, dessa moça que está sendo representada. Logicamente que a proporção de nariz, de olho, de boca não tá, né, de uma forma proporcional como a gente conhece, ou seja, que é o real, tá? Mas, além disso, além dessa desproporção, né, da figura do visage, né, do rosto dessa moça, a gente também tem uma total irrealidade do movimento, né? Então, ela tá sentada de costa, então você pode perceber aqui as costas dela e as pernas dela, e ela tá como se ela estivesse virando completamente de costa o rosto, né? Então, realmente uma irrealidade, né, assim, do movimento inclusive, tá? E aí, falando um pouquinho de cubismo no Brasil, a gente pode citar, entre outros artistas, a nossa Tarsila do Amaral, que também fez parte dessa transição, né, da transição desse movimento cubista, tá? Então, ela está ligada a esse movimento, a esse início, a essa transição, tá certo? Mas ela também vai estar lá pra frente, dentro do surrealismo. Na frente, quando a gente for falar, eu vou falar novamente da nossa grande Tarsila, né? Então, por exemplo, esse quadro tão conhecido, né, que o Abaporu, ele é considerado por muitos autores como um quadro cubista e por muitos autores como um quadro surrealista, né, justamente por ser uma figura surreal, né, irreal, tá? E aí a gente pode perceber algumas características realmente do cubismo dentro desse quadro, e a gente também pode perceber algumas características do surrealismo. Então a gente sempre diz que né, a gente tá, como eu falei para vocês, a gente tá com vários períodos, com vários movimentos artísticos, em alguns momentos acontecendo ao mesmo tempo, tá? E aí a gente tem aqui uma dessas representações, tá certo? Então ela tá nesse período de transição, e é um artista muito importante, né,
para nossos movimentos artísticos brasileiros. Aqui a gente tem um outro quadro dela que se chama Morro da Favela, de 1924, onde ela também tem, né, traz características do cubismo através desses elementos geométricos dentro da arte, tá certo? Mas ela traz mais cores aí, né? Então, assim, a gente vê realmente a presença das cores e não apenas aquelas do ocre, do preto, do cinza, como a gente viu nas obras passadas. Então, a gente vê realmente essa transição, tá? A gente vê essa transição para um momento daqui a pouco de mais cores, ou seja, de movimentos artísticos mais coloridos, tá? Esse quadro, inclusive, essa obra, inclusive, é uma das mais copiadas, né, assim, a gente tem muito essa questão da cópia nas obras de arte, a gente sabe disso, e essa é uma das obras bastante copiadas de Tarsila do Amaral, absolutamente linda, né? E aí, ainda falando dessa coisa da geometria, né, a gente entra agora no neoplasticismo, tá certo? E a gente pode perceber já por essa primeira imagem, realmente essa influência da geometria na arte. Mas a gente vai entender um pouco mais. Então, a gente sabe, né, que essas transições de movimentos artísticos, a gente tem aquele movimento do pensamento, né, onde o artista vai entendendo e quer entender os porquês. E aí a gente vai vendo essa evolução também dentro da arte. Então, o neoplasticismo foi um movimento artístico vanguardista, né, das artes plásticas, arquitetura, design, escultura e literatura, que teve o início no século XX, tendo como seu precursor o nosso grande Pierre Mondrian, né? Então, assim, quando a gente fala esse nome Mondrian em francês ou Mondrian, né, em português, a gente pode perceber realmente que ele teve uma grande influência na arte, né, e a gente vê muito ainda, muitos acontecimentos contemporâneos, né, muitos artistas, seja na parte do design, né, enfim, que se inspiraram de uma forma muito grande, né, em Mondrian. A gente vai conhecer um pouquinho daqui a pouco. Então, Mondrian foi realmente o criador do termo, tá? Do termo e do nome desse movimento artístico, do neoplasticismo, né, definido em uma das suas obras, né, Le neoplasticismo. Então, nada mais é, na verdade, do que ele queria trazer uma nova imagem, um novo olhar para esse plasticismo, né, para essas artes plásticas, né, como a gente conhece. Então, ele queria trazer esse novo olhar, né, para essa geometrização, né, trazendo essa geometrização desses elementos. Então, ele acabou realmente criando o termo, né, neoplástico, né, novo plástico, novas artes plásticas, novo olhar sobre as artes plásticas, neoplástico, né, neoplasticismo, tá? Então, realmente, ele foi o criador desse nome, né? Então, ele explicava, né, a sua abordagem à abstração, né, citando, entre outras coisas, a automação da vida, né, com o ímpeto que levou tantos artistas a essa abstração. O que ele argumentou estava motivado internamente, né, pois considerava a arte abstrata como uma representação da mente humana. Então, essa questão da nossa mente, do que a gente tem dentro da gente, sendo levada para a obra de arte, né, tanto como artista como qualquer pessoa. Então, ele realmente fazia essa relação. Mondrian também propôs que a beleza se baseasse, né, em uma relação entre essa complementariedade, ou seja, essa complementação, tá? Essa união de forças equilibradas, né, equivalentes, que ele acreditava serem a mais pura representação da universalidade, né, da harmonia, da unidade, que são características inerentes da mente e da vida de qualquer pessoa. Então, enquanto a gente tem muitas vezes a nossa mente de uma forma confusa, com muitas ideias, com muitas coisas, né, ele queria trazer essa organização, né, através da arte, essa organização de pensamentos também através da arte, né? Então, pictoricamente, para Mondrian, isso assumiu a forma de duas linhas que criam um ângulo reto e que ele pensou expressar em perfeita harmonia, né? Justamente essa relação entre os dois extremos, né? A mente humana, né, e essa organização, tá? Então, além disso, né, Mondrian acreditava que o uso de cores e tamanhos complementares reforçavam esse equilíbrio. Então, ele dava alguns significados. Essas cores tinham significados, elas tinham porquê de estarem em suas obras de arte, né? Então, o azul aplicado em movimento horizontal representava o firmamento e as coisas flexíveis e calmas. O amarelo na vertical
o raio de luz, né, que se expande, que se move, o centro do universo, também representava essa questão da iluminação das ideias, da criatividade, né? O vermelho representava a união, né? Não a mistura, ele deixava isso de uma forma muito clara. Então não é o misturar e deixar confuso, é o unir, né? E o vermelho também representava a questão dos sentimentos, do amor, né? Aqui uma obra de arte um pouco maior para que vocês possam perceber. Então realmente existia uma organização, as cores estavam dentro, né, das linhas, tá certo? Então realmente tinha essa percepção muito forte de organização, ao mesmo tempo que tinha esse lado, né, mais abstrato da obra, logicamente, mas era um abstrato organizado, né, essa mente humana, essa confusão humana de uma forma organizada através, né, das obras de arte representadas pelo artista, tá? E aí nós temos aqui a questão, né, do primeiro manifesto do neoplasticismo através da revista de estilo, né, cujo objetivo, né, era justamente apelar para todos aqueles que acreditavam nessa reforma artística, né, nessa mudança, né, nessa cultura, para aniquilar com tudo que impedia a liberdade criativa, com tudo que impedia esse desenvolvimento, né, de uma forma mais ampla, de uma forma mais criativa, né, um movimento de libertação, de expressão, tá, da arte, tá certo? E Mondrian foi um dos grandes, né, participantes, né, dessa revista, tá? E aí tem uma citação de Theo van der Doesburg, né, que também foi um dos grandes precursores, né, do neoplasticismo, que ele diz o seguinte: porque nada é mais concreto nem mais real do que uma linha, do que uma cor, do que uma superfície, né? Uma mulher, uma árvore, uma vaca são concretos no estado natural, ou seja, real, né? Mas no contexto da pintura são abstratos, são ilusórios, são vagos, são espetaculares, né? Especulativos, tá? Enquanto que no plano é um plano, uma linha é uma linha, nem mais e nem menos. Então o que ele queria dizer com isso, gente? Ele queria dizer que a partir do momento que um artista representava uma imagem de uma mulher, ou uma imagem de uma árvore, ou de uma vaca, ou de uma paisagem, ele estava apenas transcrevendo o que ele estava vendo, tá? Mas aquela imagem ali no quadro não era mulher. Então aquela mulher, aquela imagem era apenas uma imagem, era uma ilusão, né? Era uma coisa vaga, abstrata. Enquanto que se eu traço uma linha sobre a minha tela, aquela linha é a própria linha, né? Aquela cor é a própria cor. Eu não estou querendo trazer uma coisa vaga, uma coisa ilusória do que existe na vida real. Eu estou colocando ali o que é real. Então, o que é real está sendo representado na minha tela, né? Isso é muito profundo, né? Muito bacana. E aí ele era também, né, trabalhava com essa questão das linhas, trabalhava também com essa coisa das formas geométricas, dessa harmonia estética, né, através dessa junção dessas linhas, mas ele trabalhava já as cores de uma forma diferente, tá? Enquanto que a gente tem aqui, né, o nosso Mondrian trabalhando as cores dentro, né, desse espaço geométrico, dentro das linhas, nós temos aqui o Doesburg trabalhando, né, Van Doesburg, trabalhando como se fosse por trás dessas linhas. Então, realmente com um olhar diferente, mas também seguindo esse mesmo padrão estético, né, muito representativo do neoplasticismo, né? E aí, logicamente, que a gente tenha, né, a questão dos espaços e das formas geométricas, né, que a gente traz um pouquinho da influência do cubismo, né, mas aqui sobre um olhar completamente diferente. E aí a gente tem, gente, uma grande influência na decoração, tá certo, de interiores, tanto através das formas, quanto através, né, da questão das linhas e tudo, quanto através das cores. A gente tem, inclusive, essa casa, né, a casa de Schroeder, que fica na Holanda. É uma casa que realmente era habitada antigamente, né, por seus donos, e que hoje faz parte também de um local onde de uma instalação, né, de exposição de arte, né. Então você pode visitar, inclusive, essa casa, tá? E eles traziam realmente a ideia aqui, né, também toda inspirada nessa questão das obras também de Mondrian, né, desse estilo neoplástico, tá certo?
E eles tinham realmente essa questão da praticidade, né? Ter apenas o que eu preciso, ter apenas a questão da praticidade, mas também com muita harmonia e com muita alegria. Então a gente vê aqui também, da mesma forma nessa outra foto, tá? Um projeto, né, de arquitetura, onde a gente tem realmente a presença do neoplasticismo através das linhas e através das formas e através das cores, tá? Onde a gente vê realmente essa coisa até minimalista, né? A presença realmente da cor como elemento central e das formas como elemento central, com poucos objetos de decoração em si, tá? Sendo a própria casa o elemento decorativo, né? Sendo a própria casa a arte. Tá? Aqui a gente vê também, né, na França, o Cine Café de Lobet, tá? Que aí realmente, tanto na questão dessa parte da representação das linhas, das formas e das cores, a gente também tem a distribuição, né, de organização do local, que realmente também segue essa mesma linha neoplástica, tá? A gente tem também na arquitetura e no design de interiores essa presença, através de imagens, né, nos edifícios, através das cores, né? Então aqui mais algumas inspirações para vocês, né, na coisa da inspiração neoplástica, né, das obras de Mondrian. A gente tem ainda essa presença dentro da moda, né, esse famoso vestido, né, do nosso grande Yves Saint Laurent, que se inspirou completamente, né, nas obras de Mondrian, que inclusive ele chamou de vestido Mondrian, né, de 1965, a época ali dos anos 60, né. Então nós temos o nosso tubinho assinado por Yves Saint Laurent, e que ele prestou total, né, a sua homenagem e admiração, chamando também o vestido de vestido Mondrian, né, Mondrian Dress, tá? E aí a gente traz, inclusive, para hoje, né, para nossos movimentos mais contemporâneos, ligados a esses movimentos artísticos, também trazendo esses movimentos como inspiração para o que a gente vê hoje. Então a gente traz para a moda, seja usando as cores, né, aqui através dessa bolsa da Chanel, com esses contornos, né, fazendo as linhas, né, de separação, de harmonia dos elementos geométricos trabalhados por Mondrian em suas obras, como a gente tem também aqui em objetos também de moda até do cotidiano, tênis, relógios, enfim. Nós temos aqui também uma instalação, né, um editorial, onde a gente vê também muito a presença dessa questão do Mondrian como inspiração, né, como um grande inspirador de movimentos de arte, né, na moda, na decoração, na culinária, inclusive a gente encontra. Então, se você colocar aí, né, Mondrian, decoração Mondrian, moda Mondrian, enfim, Mondrian como inspiração, você vai poder perceber em qualquer, né, aplicativo aí de busca, que você vai perceber realmente uma infinidade de fotos, né, enfim, de elementos, de objetos que se inspiraram nesse nosso grande artista, tá? E agora a gente vai entrar no nosso surrealismo, ou seja, ainda mais aprofundado esse olhar do artista sobre a obra de arte, né? Esse olhar realmente com uma quebra de grandes paradigmas dentro dos movimentos artísticos, né? Então o surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris, né? Também no início do século XX. Esse movimento, né, originou-se em relação também a esse racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental, tá certo? A arte surrealista não se restringiu às artes plásticas, tá? De modo que também influenciou outras manifestações artísticas, escultura, literatura, teatro, cinema e por aí vai. Na Europa, o período entre essas duas guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 1918 e 1939, ficou ali conhecido como os Anos Loucos, né? Ou seja, é realmente um momento muito de explosões de pensamentos, né? Assim, de incertezas, né, em relação à paz. Ou seja, a gente está ali entre dois períodos de guerra, a gente não sabe se a gente vai ter paz, a gente não sabe quando a guerra vai começar, se vai começar. A gente também vive ali naquele período um momento de incertezas também nessa parte financeira, nessa parte, né, econômica, social, tá? E aí tudo isso, né, influenciou completamente, né, esse movimento artístico.
E o surrealismo surge realmente como essa coisa como uma válvula de escape a tudo isso que estava acontecendo, né? Então, nesse período de insatisfação, de desequilíbrio, de contradições, que surgem diversos movimentos artísticos, né? Trazendo essa nova interpretação e essa nova expressão da realidade, tá bom? E o surrealismo, logicamente, faz parte desse movimento, tá? Realmente ele foi uma dessas correntes, né? Muito importantes como essa válvula de escape mesmo nesse momento, né? Então a gente tem aí, né, André Breton, que foi um escritor francês, ex-participante, né, do dadaísmo. O dadaísmo a gente vai aprender um pouco mais pra frente, tá? Que rompeu, né, com o líder do movimento dadaísta, com Tristan Tzar, que a gente vai ver mais pra frente, como eu acabei de falar, e ele lança, né, em 1924, o Manifesto Surrealista, tá? Onde ele traz realmente para o mundo, né, uma nova forma, né, de encarar a arte, tá certo? E aí, segundo ele, né, o surrealismo, ele é o automatismo, né, psíquico em estado puro, mediante o qual se propõe exprimir verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio, tá? O funcionamento do pensamento, ditado do pensamento, suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheia a qualquer preocupação estética ou moral. Então a gente vem com o surrealismo, gente, trazendo realmente essa quebra de tudo o que se aprende, a todos esses paradigmas, tá? Do certo, do errado, do moral e do imoral, né? Então realmente quebrando com toda essa estética. E a gente sabe que tanto os artistas daquela época como nós mesmos na atualidade, a gente cresce, né, com certos paradigmas. Não pode fazer isso porque é errado, não pode fazer isso porque o que as pessoas vão dizer, né? Então você cria certos medos, certos nãos, você é educado, né, seja dentro da família, não, e eu estou falando aqui de forma generalizada, né, mas não necessariamente todas as pessoas têm esse pensamento, né? Mas grande parte das pessoas, porque é uma própria imposição da própria sociedade em que vivemos, né? Então essa questão dos nãos que nós recebemos, não pega nisso, não faz aquilo, não mexe, né? Você vê só com os olhos. Então são certas coisas que a gente acaba adquirindo, de medos, né, e de não posso fazer, de bloqueios inclusive, que a gente precisa realmente se livrar deles. E o surrealismo, ele vem realmente para isso, para acabar com esses paradigmas, para acabar com esses bloqueios, tá? Muitas vezes impostos, né, dentro do colégio, dentro da escola, dentro da família, né, dentro da própria sociedade em que a gente vive. Então, o artista, ele queria se livrar disso, ele queria ter um pensamento livre, né? Ele queria realmente trazer ali o que estava dentro da cabeça dele, dentro da mente dele, dentro no mundo das ideias, tá? Mas realmente com uma liberdade de expressão grande, ou seja, se livrando de todos esses bloqueios criativos mesmo que a gente acaba adquirindo em nossa vida. Então, as principais características do surrealismo eram, né, um pensamento livre, como a gente já falou, essa expressividade espontânea, ou seja, eu penso e eu retrato, tá? Tirando todos os medos, ou seja, eu não penso no que vão falar de mim, eu penso apenas no que eu estou sentindo, no que eu estou querendo expressar. Né, a influência das teorias da psicanálise, então a gente vê aí a grande presença da psicanálise nesse momento, e ela influenciou completamente também esse movimento artístico. Então a gente vê Freud aí com grande presença nesse momento, tá? A criação, né, de uma realidade paralela, quase como se fossem mundos paralelos. Então eu vejo uma realidade, mas eu quero transcrever, eu quero passar, eu quero traduzir, né, de certa forma, de uma forma diferente, né, uma irrealidade, uma surrealidade, né, eu quero, como pintor, como artista, né, traduzir essa realidade de uma forma irreal, surreal, né? Então daí surgiu o nome surrealismo, tá? Realmente como uma realidade paralela à realidade real, né? Ao que realmente é, tá? A criação de cenas irreais, como a gente acabou de falar, e a valorização do inconsciente, né? O que é que eu penso dentro do meu inconsciente, no meu subconsciente, o que é que está ali dentro, tá?
Então, o surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura, né? E a utilização da reação automática, tá? Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica, tá? Os artistas surrealistas tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente e dos sonhos como fonte, né? Para a criação de imagens fantásticas, tá certo? Assim, as artes plásticas e a literatura eram vistas como um meio de expressar essa fusão dos sonhos, né? E da realidade em um tipo de realidade absoluta, né? Essa coisa do surreal, né? E por isso, surrealismo. Na mesma época, o estudo da psicanálise, como a gente já falou, estava em desenvolvimento, né? Então, sobretudo por Sigmund Freud, que veio, né, a influenciar de forma realmente muito significativa esse movimento artístico, o surrealismo. O surrealismo, ele também tinha duas direções, o surrealismo mais figurativo e o surrealismo mais abstrato, tá? Né? Ambos tinham essas técnicas da escrita automática, tá certo? E realmente o intuito era liberar a mente do controle consciente e produzir um fluxo de ideias do subconsciente, tá certo? Então, em outra perspectiva, o surrealismo baseou-se em reconstruções elaboradas, né, e meticulosas de um mundo dos sonhos, onde objetos eram colocados em uma justaposição, tá? De forma inesperada. Então, a gente tem aqui, por exemplo, alguns artistas, eu trouxe para vocês, existem vários, lógico, mas eu trouxe apenas alguns. Então, a gente tem aqui o Jean Miró, né? Que trabalha essa coisa do surrealismo de uma forma muito forte em suas obras, tá certo? Onde ele traz símbolos, né? Ele traz essa coisa da fronteira entre os símbolos externos, o que ele via, o que era real, né? Também dentro dessa coisa do sonho dele, do irreal, né? Do que ele sonhava, do fantasioso, tá certo? Para dentro das suas obras, tá? Então, embora fossem elaboradas em desenhos, né, nesse estado meio de alucinação, tá certo? Desse pintor, vamos dizer assim, ele também tinha uma composição altamente organizada, através da intervenção, né, desse controle também do consciente. Então, o surrealismo, ao mesmo tempo que tinha, logicamente, essa questão do que estava no inconsciente, no subconsciente do artista, ou seja, da fantasia, né, do ilusório, da alucinação, tá? Ele também tinha, logicamente, uma coisa da intervenção também do controle consciente, tá? Enquanto pessoa. Até porque realmente é muito difícil sair disso, né? Sair dessa total influência do que a gente vive, né? De não trazer dentro das nossas características enquanto artista alguma influência externa. Então ele tem, por exemplo, aqui mais algumas obras de arte dele, onde a gente vê a questão, né? É um galo, mas é um galo, né? Diferente segundo o artista, né? Na representação das cores, inclusive no formato dele. A gente tem aqui, por exemplo, um cachorro, que é um cachorro, mas é um cachorro, né, na visão surrealista desse artista. Então a gente tem realmente isso, a gente tem a composição também e essa brincadeira das cores, né, das cores complementares, ou seja, tinha essa coisa da liberdade artística, mas tinha também a beleza do equilíbrio harmônico dessa obra, tá certo? Então não eram apenas elementos jogados de forma aleatoriamente, eles eram pensados, né, com uma organização do subconsciente, mas tinha uma organização. Aqui nós temos uma obra de arte desse artista, desse pintor belga, René Magritte, altamente também importante nesse momento, que ele também veio quebrar com algumas visões em relação às obras de arte, a visão em relação a essa parte mais artística, né? E ele brincava com a questão do verdadeiro e do real e do não real. Então ele fez aqui, por exemplo, um cachimbo, né? E ele dizia o seguinte: ceci n'est pas une pipe. O que significa isso? Isso não é um cachimbo, né? Então ele dizia assim, mas como assim? Ele desenha um cachimbo e ele diz que isso não é um cachimbo? Exatamente isso. Por quê? Porque aqui não é o cachimbo, aqui é a representação de um cachimbo, né? Então lembra que a gente falou a questão da mulher, da árvore, da vaca, né? Então assim, a questão da diferença lá no neoplasticismo, né? A linha é uma linha, né? Então assim,
mas a mulher que eu estou pensando não é uma mulher, é a ilusão daquela mulher que eu estou vendo. Então isso aqui não é um cachimbo, é apenas realmente a ilusão de um cachimbo, né? Então não é necessariamente um cachimbo. Logicamente que ele foi criticado por muitos autores na época, tá? Mas é uma forma de ver absolutamente incrível, né? E real, né? Então realmente essa coisa né, ele acaba rejeitando essa suposta também espontaneidade, né, do automatismo, tá? E considera falsa, né, essa noção. Então passou a trabalhar com imagens que à primeira vista pareciam convencionais, mas as quais davam um caráter bizarro por sobreposições. Então isso aqui é um exemplo mais simplório das obras de arte dele, mas a gente tem outras obras de artes mais realmente profundas, tá? Inclusive tem um quadro dele onde a gente vê, né, um homem se olhando no espelho, só que o reflexo do espelho é as costas dele, ou seja, o reflexo do espelho é o que a gente está vendo. O que a gente está vendo no quadro são as costas dele, a gente não está vendo a frente. Então, realmente ele quebrava, né, com todas essas regras do que é o correto ser feito, tá? E a gente tem o nosso maravilhoso também Salvador Dalí, que trazia, né, essa coisa das alucinações, as estranhas formas, as estranhas imagens em suas obras, né, misturando também essa questão da realidade, né, com a irrealidade, tá certo? E aí a gente tem aqui, como eu falei para vocês, da nossa Tarsila do Amaral, onde a gente tem essa presença, né, daquela obra que a gente já teve aquele começo, aquela transição ali dentro do cubismo, e a gente traz aqui pro surrealismo, que é justamente isso, é uma imagem surreal, né? Ela não está representando realmente aí uma mulher ou um homem, ou seja, uma imagem humana do tamanho, né, e nas proporções que realmente é. Então o surrealismo, ele quebra tudo isso, ele quebra essa questão da proporção, tá? E do real na obra de arte, né? A gente tem ao lado também uma outra obra de Ismael Neri, né? Que ele traz também essa coisa do surrealismo dentro dessa obra. É uma mistura de tudo, né? Assim como se fosse uma coisa fantasiosa dos sonhos, das ilusões, uma coisa de alucinação também, trazendo dentro dessa obra de arte, tá? A gente tem também o surrealismo dentro da escultura, tá certo? Né? A gente tem realmente essa inspiração, né, do nosso grande psicanalista, né, do nosso grande Freud. Então aquela coisa tem algumas obras que apenas Freud explica, ou então nem Freud explica, né, aquela brincadeira com que a gente fala de forma coloquial. Né? Então, assim, um dos objetivos, segundo Bertrand, né, que a gente falou já, né, é justamente isso, resolver a contradição até agora vigente entre sonho e realidade, pela criação de uma realidade absoluta, né, com a imagem do sonho, né, uma supra-realidade, né, uma surrealidade, um surrealismo, tá? E aí a gente tem aqui, né, no nosso grande Salvador Dalí também, que foi absolutamente um artista espetacular em vários aspectos, né, dos movimentos artísticos, tá? Em vários segmentos, né, de arte também. E ele traz aqui o observador, ou seja, aquela pessoa que observa o quadro para dentro do seu próprio quadro, ou seja, o observador pode fazer parte dessa instalação, pode fazer parte dessa obra de arte, tá? Então ele traz, né, o observador para dentro da obra de arte, tá certo? Então, assim, realmente trazendo muitos elementos. Então, o surrealismo, a arte surrealista rompe com a busca pelo sentido nas representações, é o surreal, é aquilo que está para além do real, né? Que é mais do que o real, porque transcende a compreensão racional, né? Se relaciona com a mente inconsciente, com o imaginário e com o absurdo, tá certo? Então, realmente, essa questão do surrealismo na arte é além do que se vê, além do que se entende, além do que real mesmo. É realmente o surreal, tá? E agora a gente vai dar uma pausa, tá certo? A gente vai parar aqui. E a gente vai depois voltar no nosso segundo vídeo, ainda falando, né, do surrealismo, só que a gente vai trazer o surrealismo para os criadores realmente, tá certo? Para esses movimentos criadores dentro do design, ou seja, onde a gente vai falar sobre o design de interiores
e o design de moda, tá? E a gente vai ver realmente essa relação, né? E essa inter-relação, essa mistura, mas na verdade não uma mistura desorganizada, uma união de conceitos, uma união mesmo de estilos, tá? E realmente uma participação, né, de grandes criadores dentro desses dois contextos tão importantes dentro da nossa contemporaneidade, né? Então a gente vai chamar agora a nossa vinheta de encerramento, mas fica aqui e assiste o nosso próximo vídeo. Até já!